Olá, como estão? Espero que bem. Bem, eu não venho aqui hoje tentar dar uma definição última do que é filosofia, porque há mais de 2000 anos estão tentando fazer uma definição última e esses conceitos eles são polissêmicos e dificilmente terá uma definição única de o que é filosofia. Eu acho só importante pensarmos que a palavra filosofia ela vem do grego, né, amigo da sabedoria, amante da sabedoria, mas obviamente que o ato de filosofar existe antes da Grécia Antiga, lá pelos orientais, pelos egípcios, né? Então a palavra filosofia ela não define o início do filosofar. É uma palavra que foi cunhada e no Ocidente, inclusive hoje, né, no Oriente se usa essa palavra que foi cunhada aí na Grécia para falar de um certo tipo de pensamentos sobre o mundo, sobre as coisas, sobre si mesmo. Né? Então, não é a Grécia que, né, na Grécia e nem os gregos que iniciaram o filosofar, o ato de filosofar, o ato do pensamento. Mas a palavra que tomou aí fama foi cunhada assim na Grécia, né? Bom, para falar da filosofia, eu acho que vou trazer duas comparações aqui um pouco. Eu penso que o ato de filosofar, ele tem muito a ver, né, a filosofia, o ato de filosofar, ele tem muito a ver com a física. A física nos explica o porquê das coisas do mundo. Então a física nos ensina por que a água congela, por que ela evapora, por que ela se comporta de tal forma. A física ela traduz de uma forma causal, explicativa, as coisas do mundo, porque um balão com gás hélio sobe, porque um balão com areia fica no chão, né? Porque que quando a gente balança um botijão de gás, embora ele seja gás, ele faz barulho de água, e quando a gente abre ele sai como gás. Então a física ela é uma forma de tradução e de explicação das coisas do mundo. E eu vejo a filosofia muito assim. O ato de filosofar nos faz compreender como o mundo funciona, mas não somente nas questões práticas, mas em conceitos. Claro que tem os conceitos físicos de compressão, de ebulição, de evaporação, também tem conceitos físicos que são importantes compreender, para que compreendamos como funciona o nosso mundo. Né? E também tem conceitos filosóficos que nos ajudam a compreender, a refletir sobre os conceitos que estão por trás das coisas do mundo. Então a filosofia para mim ela é um grande sistema de pensamento que nos ajuda a reinterpretar, a interpretar, a traduzir, a explicar conceitualmente como funciona o mundo, né? Como funciona a política, como funciona a economia, como funciona a ética, como funciona várias facetas e várias relações que nós temos com o mundo, como funciona, né, a nós mesmos. Então, para mim, a física e a filosofia têm um parentesco. A explicação causal, a busca das causas, de como na física, por que os corpos se movimentam de tal maneira, e na filosofia, porque, né, que quais os conceitos e a depuração desses conceitos, de repente, em outros conceitos, né, de uma forma lógica e sistemática. Também, nesse sentido, é muito parecido com a física. Isso é um pensamento lógico, sistemático, né, que tem uma coerência em toda a sua explicação, para a gente poder compreender e fazer uma reinterpretação. Então, a gente enxerga que o Sol se põe e a física nos mostra que o Sol está parado e que a Terra que gira ao redor de si mesma e do Sol. Então, também nesse sentido, a física ela é um pouco contraintuitiva em muitas coisas. A gente enxerga a luz de uma estrela à noite, que pode ser que não exista mais, mas isso é contraintuitivo. Intuitivamente, a gente enxerga uma estrela ou a luz de uma estrela, até que nós compreendemos que, como essa luz demora milhares e milhares de anos para chegar à Terra,
a luz está viajando, mas a estrela em si já pode ter explodido, né? A física diz, né, por exemplo, que se o Sol se extinguisse, demoraria 8 minutos para nós aqui na Terra perceber que ele não existe mais, porque a luz do Sol demora 8 minutos para chegar na Terra. Então, só depois de 8 minutos que ele sumisse, que ele explodisse, que ele acabasse, é que nós perceberíamos isso. Então isso é uma questão contraintuitiva, e penso que a filosofia da mesma forma. A gente recebe coisas de forma naturalizada, de uma certa intuição natural, pensamos que as coisas são assim como elas aparecem, como são, né? E nós começamos a estudar os conceitos que perfazem essas práticas sociais, políticas, éticas, morais, e vamos percebendo que tem uma reinterpretação dessas coisas, uma ideologia por trás, um pensamento sociológico por trás, uma antropologia, um conceito ético. E também, nesse sentido, assim como tem conceitos físicos, também tem conceitos filosóficos, que é importante, de alguma forma, a gente aprender para conseguir compreender melhor essa rede intrincada de conceitos que a gente pode usar para nos dão uma forma de interpretação do mundo, nós reinterpretamos isso através da filosofia, né? Por isso que a filosofia é muito parecida, ela, de alguma forma, ela desterritorializa nossos pensamentos, né? Ela movimenta, ela corta, né, aqueles fios que permanecem as coisas como estão, e esse é o pensamento crítico, né? Cortar essas amarras que estão presentes, assim como as coisas aparecem para nós, ou como eles querem, né? Ou como a ideologia por trás quer que a gente perceba as coisas. Então a filosofia faz esse movimento intelectivo, conceitual, para que a gente reorganize a nossa percepção de mundo, das coisas, da sociedade, de nós mesmos. Então eu acho que a física e a filosofia têm muito em comum, de uma forma assim, uma analogia de proporção, né? Claro que em âmbitos bem diferentes. Eu também acho que, por exemplo, a filosofia tem muito a ver com a matemática, né? Então, o pensamento matemático tem seus conceitos, muitas vezes abstratos. Uma matemática avançada, da física avançada, por exemplo, é uma matemática que lida com as suas próprias equações, né? E depois volta elas para a realidade, para que que a realidade prove que essas equações estavam certas, corretas, verdadeiras. Então a matemática, ela também tem a sua rigidez de princípios, seus axiomas, a sua forma sistemática e coerente, né, de tentar matematizar e compreender certas relações através dos números da matemática, da álgebra, das equações e tudo mais. Então eu também penso que, por exemplo, bom, eu também, perdão, aqui um parênteses, não é à toa que muitos matemáticos foram filósofos matemáticos, né? Trabalham num nível de abstração muito maior, entre o mundo matemático e o mundo físico. Às vezes tem uma distância, que no final tem que se ter conjunto entre elas, né? Em algum momento, as ondas gravitacionais descobertas matematicamente por Einstein foram provadas ser verdadeiras agora há pouco, quando se descobriu as ondas gravitacionais, né? Então, o comportamento externo de um buraco negro, que é um buraco negro que foi descoberto matematicamente, foi comprovado depois pela física experimental. Então, de alguma forma, a matemática, ela tem o seu mundo abstrato, mas dentro, por exemplo, de uma astrofísica ou de uma física, essa matemática tem que fazer coerência com os fatos. Os fatos são o juiz último de toda a verdade e de todo o conhecimento, ainda mais na física, sim. Mas também tem matemáticas, tem equações matemáticas que, na própria coerência matemática da coisa, matematicamente diz que aquilo é possível, mas na realidade isso não existe. Isso é impossível. Vou dar um exemplo. Por exemplo, matematicamente, não tem nada que impeça a volta ao passado, viajar para o passado. Não tem nenhum problema matemático que proíba a viagem ao passado. Mas de fato ela não existe.
ela é impossível. Matematicamente, não é impossível que a lei termodinâmica como é que é o nome? Me esqueci agora. Que a lei da termodinâmica que faz as coisas voltarem para trás seja impossível. A entropia, né? Matematicamente, nada diz que a entropia tem que funcionar somente para um futuro, com a flecha do tempo para frente. Matematicamente seria possível que a entropia se pudesse fazer a viagem para trás, mas isso não acontece na realidade. Quando cai uma xícara no chão, ela quebra, a gente nunca vê uma xícara voltando dos seus pedaços a ser uma nova xícara. De novo aquela xícara. A gente não vê as coisas acontecendo para trás na realidade. Então, matematicamente, uma coisa é possível, coerentemente, né, uma coerência com seu próprio sistema de números e matemático, mas não quer dizer que na realidade isso possa ser possível. Isso também acontece com a filosofia. As utopias são logicamente, sistematicamente, conceitualmente, muitas vezes possível, mas não é o que acontece na realidade. Então tem sistemas que a gente chama de coerentismo até na epistemologia, que são coerentes em si mesmo, que os seus elementos se sustentam em relações entre eles mesmos, mas isso está longe, né, disso se efetivar na realidade. E isso é um problema filosófico também a respeito de certas teorias filosóficas, quando elas se tornam uma meta-teoria no sentido de que é impossível que ela seja posta em realidade ou que isso tenha efetivamente acontecido durante a história até hoje. Então ela é possível filosoficamente na construção de conceitos, na construção lógica, sistemática da sua estrutura interna, mas a gente nunca viu acontecer e dificilmente acontecerá, né, como certas utopias filosóficas. Então eu penso que a matemática e a física tem muito a ver, né, em comparações de análise de proporção, numa analogia, tem muito a ver com uma maneira filosófica de exercer o pensamento filosófico ele mesmo e também na interpretação, reinterpretação do mundo, das coisas, de si mesmo. E é por isso que é importante que a gente considere a filosofia não muito parecida com a literatura, né? Ou com aquela velha história, aquela imagem distorcida de que o filósofo toma vinho, fuma maconha, e aí é o cara que fala bobagem, senta no bar e vai filosofar. Isso não é a filosofia que a gente está falando aqui, né? Esse filosofar, jogar conversa fora, não tem nada a ver com um pensamento sistemático, coerente, lógico, profundo, disciplinado, que é o pensamento filosófico. A filosofia tem muito mais a ver com a matemática, com a física, do que propriamente com a literatura ou com jogar conversa fora. Né? No vídeo anterior eu falei aí sobre Aristóteles, que nos ensinou que para que a gente filosofe de uma maneira honesta, temos que ter muitos dados, ter muita leitura e ter muito pensamento a respeito disso, para depois, quem sabe, chegar a uma conclusão de aceitação do que está dizendo ou de uma crítica, uma nova forma de pensar. Mas não vem do nada, não é uma geração espontânea o filosofar, não é uma vocação. É um trabalho árduo que se aprende e que se sustém, né? Ele tem que ser um pensamento com substância, sustenido durante muito tempo. Eu lembro na minha graduação, tinha um senhor que fazia filosofia como deleite. Sim, ele já tinha sido juiz, eu acho, muitos juízes, advogados, depois fazem a filosofia por questão de prazer, e ele estava fazendo a filosofia, estava no seu segundo ano, alguma coisa assim, e eu era colega dele, e ele teve algum problema familiar, ele parou um semestre de fazer filosofia. Então, no outro semestre ele não apareceu, no outro semestre ele voltou, um ano depois, né? 6 meses depois, né? Ele parou um semestre, no 7º, 8º mês ele voltou para a filosofia. E a gente conversando na cafeteria, ele disse: Fernando, não consigo mais acompanhar, agora que eu vi como eu estava num ritmo muito bom, depois de 2 anos de fazer filosofia, embora eu tivesse muitas dúvidas, tivesse que ler muita coisa, eu achava que eu sempre estava atrasado, agora eu percebi nesses 6 meses que eu parei, que eu estava num nível intelectivo muito forte, agora que eu parei, eu estou com dificuldade de retomar. E ali eu me dei conta de que eu também não poderia parar.
né? Eu me dei conta de como, mesmo que a gente não perceba no momento, estamos desenvolvendo, estamos num processo de desenvolvimento de um certo tipo de pensamento sistemático, forte, disciplinado, amplo e profundo ao mesmo tempo, e que, embora a gente ache que não está chegando a conclusões nenhumas, quando a gente vê alguém que parou no meio e que tenta voltar e não consegue, vale a gente se dar conta de que o pensamento filosófico é um pensamento processual, que precisa de bastante disciplina e de tempo para que a gente instale esse ritmo de pensamento mais científico nesse sentido. E eu acho que essa é outra questão que eu queria trazer. O pensamento filosófico é um pensamento científico. A gente faz trabalhos científicos na faculdade. O que quer dizer esse científico? Não é nas ciências naturais, mas é um tipo de pensamento. É um tipo de reflexão que se dá além da racionalidade prática, da resolução de meios para fins, das coisas que se precisa saber no dia a dia. É um pensamento reflexivo, num nível abstrato, um pouco mais distante da racionalidade prática, onde, nesse pensamento abstrato, se tem que ter um tipo de atenção lógica, sistemática, disciplinada, coerente entre conceitos, para depois voltar para a racionalidade prática e fazer a crítica. Em vez de ficar sempre atuando de forma a produzir coisas ou reproduzir coisas, o ato filosófico do pensamento nos convida a sair desse estado, desse movimento de produção e reprodução de coisas e num outro campo do pensamento, que é o reflexivo, não só da racionalidade prática de meios para fins, o reflexivo que é refletir para si mesmo, porque quando eu estou na racionalidade prática, eu estou fletindo não para mim mesmo, eu estou me dobrando em função das coisas e do resultado das coisas. E muitas vezes é aí que se diz que os fins justificam os meios, porque o importante é a produção e o resultado. O pensamento reflexivo é aquele que flete, né, para si mesmo e traz a experiência que nós temos na vida com as nossas coisas para fazer uma reflexão conceitual. A filosofia prática, ela é conceitual, prática nesse sentido, nesse âmbito da reflexão. Uma vez que reinterpretamos todos esses conceitos, chegamos a alguma conclusão, voltamos para a racionalidade prática e não só para produzir ou reproduzir, mas para perguntar: por que preciso fazer isso? Há alternativas de vivência diferentes dessa? Tem sentido continuar reproduzindo essas coisas? Né? E isso em todos os âmbitos da vida, no âmbito profissional, no âmbito de relacionamento, de família, de país, de lugar, de onde vocês quiserem. Quando a gente faz o pensamento filosófico científico nesse sentido, e nesse sentido, se a filosofia é um pensamento científico abstrato, reflexivo, lógico, coerente e sistemático, então ele não é privilégio da filosofia. Na filosofia também se usa e se trabalha com conceitos para reagrupar e depurar esses conceitos de uma forma a que nós percebemos, para que a gente possa perceber, né, os seus elementos mais constituintes daquele conceito ou dos conceitos. Então esse pensamento pode ser usado na biologia, na física, para pensar o que tem antes do Big Bang. Pode se pensar através disso. O próprio Einstein, dizem que ele é um filósofo da ciência, muitos consideram filósofo da ciência, diz que a sua grande capacidade que ele tinha era a capacidade imaginativa de pensamento filosófico a respeito da realidade. E depois ele voltava a trazer tudo isso para traduzir isso em questões matemáticas. Mas ele tinha um pensamento filosófico, reflexivo, cognitivo, abstrato, sistemático, profundo e amplo, muito forte. Esse desenvolvimento desse pensamento é que deu a ele a capacidade de chegar a conclusões matemáticas que ainda hoje fazem eco na realidade. Então, eu acho que a filosofia está nesse âmbito, né? No âmbito das exatas, da sistematização, da disciplina, da reinterpretação das coisas de forma lógica e coerente. E esse tipo de pensamento filosófico pode ser feito em qualquer área da vida da gente. A questão é que nós estamos tão enfiados
dentro da racionalidade prática, que fazer um tipo de pensamento diferente nos custa muito. E, obviamente, como eu dei o exemplo do meu colega de faculdade, fazer esse tipo de pensamento num âmbito um pouco mais abstrato e reflexivo, de forma constante, lógica, coerente, disciplinada, é um esforço. Né? Teve uma filósofa que disse que a grande questão da humanidade hoje não é ser ou não ser, mas é pensar ou não pensar. E essa decisão é um ato volitivo, de única decisão nossa, de vontade própria. Porém, como nós estamos tão amontoados, estamos sendo tão dentro, estamos sendo tão atacados pela insistência do pensamento prático de produção rápida, esse tipo de pensamento que está em nós, é uma questão de exercício, acaba se tornando cada vez menos frequente. Quanto menos frequente, como qualquer exercício mental ou físico, a gente vai tendo cada vez mais dificuldade de exercê-lo, até que a gente fica aí um pouco atrofiado do pensamento, assim como se atrofia a musculatura, se atrofia também a capacidade de pensar. Então, fazer faculdade de filosofia, fazer curso de filosofia, ler filosofia e tentar compreender um pouco além dos conceitos que estão ali, porque os conceitos filosóficos são densos, tem vários conceitos dentro de um conceito. A gente faz esse exercício em casa, sozinhos, em cursos, com pessoas, com amigos, com grupos de estudos. Isso vai desenvolvendo em nós uma capacidade reflexiva, abstrata, muito, muito interessante, que podemos usá-las em qualquer área da nossa vida. Bom, então eu acho que esse é o recado de hoje, né? Um pouco, não sobre o que é filosofia, né? Mas um pouco sobre o ato de filosofar e as analogias de proporção que eu acho que podem ser um pouco, podem clarear um pouco a nossa percepção do que é esse ato de filosofar, o ato do pensamento, de como ele é e de que ele é possível. Né? E aí entramos, nem vou entrar aqui, mas só vou abrir essa porta, quanto que as nossas escolas e o nosso ensino está desenvolvendo esse tipo de pensamento. Você já sabe a minha resposta, né? Que não está, ela está desenvolvendo o pensamento prático da rádio prática para a solução de meios para fins. E o pensamento reflexivo, que onde passam 12, 13 anos, às vezes mais tempo, das nossas crianças e jovens nas escolas, vai se tornando cada vez mais atrofiado. Bom, sugestões, críticas, comentários, coloquem aí, que à medida do possível eu vou respondendo e fazendo outros vídeos. Se gostaram, deem like, compartilhem para ajudar aí, né, o canal a chegar a mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.